Irmãos, então, mais uma vez, boa noite a todos, os presentes aqui, também os que nos acompanham pela internet. A graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. E estamos aqui para continuar tratando de um tema que, como vamos ver, está na nossa vida, né? Na nossa semana, na nossa vida familiar, na nossa vida particular, que é o culto ao Senhor. E nós estamos também aprendendo, o tema da aula de hoje é a preparação para o culto. Eu comecei a tratar desse assunto na lição da aula anterior, mas eu vou continuar. Ainda não concluímos, né, essa questão da preparação para o culto. Então esse será o tema da aula de hoje. Eu vou só pedir um tempinho ainda para compartilhar o link da transmissão. Colocar aí para os irmãos que estão online também poder acessar facilmente e compartilhar também. Então nós vamos tratar do culto bíblico, culto cristão. Vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto. Então, já oramos, vamos então para a nossa exposição. Irmãos, o material, as escrituras, vamos aclarar, a nossa base é a escritura, eu já mostrei os livros, não vou me deter muito. Estamos usando especialmente aqui no Esplendor da Santidade. Eu tenho a versão para Kindle, né, e eu pego as citações, né, faço aí uma cópia mesmo, né? Só que parece que o Kindle não está me ajudando. Eu fui fazer hoje, aí ele disse que tinha uma limitação, né? Que o editor não permitia copiar o material, travou lá e eu tive que compartilhar de outra maneira, mandando a citação para o meu Telegram, mas deu certo, eu peguei, consegui pegar. Mas existem uns bloqueios, né, nos livros, questão de direito autoral. Mas não é minha intenção plagiar ninguém, é usar o material para a igreja, né, para a nossa instrução. Mas existem aí essas questões, né, dos direitos autorais. Em Hebreus, esse texto que lemos, né, fala do culto particular de Davi, o Salmo 63. Nós vamos tratar disso. Outro texto que já lemos fala do culto, é Hebreus 12, 28 a 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, o mesmo Deus que nos apresentamos para cultuar no Novo Testamento é o mesmo Deus lá de Israel. Não mudou, Deus é santo, Deus exige reverência, né? Exige obediência no seu culto, ele é fogo consumidor. Nós já tratamos lá do caso de Nadab e Abiú, né? Os irmãos lembram. Aqui então eu vou dar seguimento aos pontos do capítulo que estamos estudando, né? Que o tema do capítulo é esse, preparação para o culto. Então eu vou dar seguimento. E o ponto agora, antes de dar seguimento em algo novo, tem uma revisão aqui. Vou revisar um ponto aqui da aula anterior. Então, irmãos, nós vamos ver hoje isso também, certo? Por isso que eu vou revisar. Então, nós entendemos que nós não negamos, por ter uma visão do culto, uma teologia do culto, nós não negamos que toda a vida é culto. Nós não negamos isso, certo? A fé bíblica, a fé reformada, não nega que você tem que buscar Deus no particular, em família. Você deve fazer tudo para a glória de Deus. Mas existe, desde o Antigo Testamento e no Novo, momentos separados para o culto. Então, um texto que pode mostrar aí que tudo pode e deve ser usado para cultuar a Deus é Romanos 12, 1, né? Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
né? Então, esse culto aí que Paulo está falando é a vida toda. Então, toda a nossa vida é para a glória de Deus. Então, se você é um crente, você vai querer organizar toda a sua vida para a glória de Deus. Não é só domingo, não é só na igreja, não. Se você é um crente, crê na suficiência da Escritura, você vai querer glorificar a Deus no seu trabalho, na sua casa. O que é errado fazer na igreja, é errado fazer na sua casa também. O que é pecado, né, fazer na igreja, é pecado fazer na sociedade, no trabalho. O pecado é a quebra da lei de Deus. O que é errado, na igreja ou onde for. Então o crente, ele vai querer obedecer a Deus, ele vai querer glorificar a Deus em todas as instâncias da sua vida. E a nossa teologia do culto não nega isso. Mas essa definição ampla de culto não anula um significado mais restrito. A Bíblia ensina as duas. Então somos chamados a adorar na vida como um todo, mas em momentos especiais e sagrados também. Então, toda a sua vida seja um louvor, toda a sua vida glorifique ao Senhor, mas você também precisa cultuar a Deus na congregação, no culto público. Deus estabeleceu um dia em 7 no Antigo Testamento, que continua no Novo, só mudou o dia, que agora é o domingo, e dias de adoração no Antigo Testamento. Então, repetindo o que eu disse na aula anterior, muita gente tenta justificar a ausência no culto, dizendo, não, pastor, não precisa ir para o culto, a minha vida toda é culto. Eu não vou no culto, mas aqui em casa mesmo, eu estou cultuando a todo momento. As duas coisas não se anulam. O fato de você estar adorando a Deus na sua casa não quer dizer que você não deva adorar a Deus na igreja. São obrigações distintas e nós vamos ver hoje, na aula de hoje, isso também com mais detalhe, certo? Então muita gente não vem para a igreja e aí o autor cita aí, não, eu estou em casa, eu vou ver o futebol para a glória de Deus. Vou ficar em casa no domingo vendo futebol, mas eu estou ali para a glória de Deus, cultuando, mas ficando em casa. Não, irmãos, isso aí não tem fundamento bíblico, Não se fundamenta na Escritura. Então o que nós vimos aí é que muita gente quer servir a Deus do seu jeito, não do jeito de Deus. Então Deus pede um dia em 7, ele diz para não deixarmos de congregar, e então no domingo nós devemos cultuar como povo de Deus reunido, publicamente. Certo? E também vimos a importância desse culto público por causa dos meios de graça. Deus abençoa a pregação, a oração e etc., que nós vamos ver também hoje mais um pouco sobre isso. Então nós já falamos disso aí. Então nós já falamos desse slide aí também, como devemos nos aproximar do culto, que é a aula de hoje, e aí nós vamos entrar em algo que é um conteúdo novo, da aula de hoje mesmo. O culto bíblico, ele é trinitário. Deus, o Deus cristão, o Deus bíblico é um Deus trino. Só há um Deus. E esse Deus é Senhor de tudo e de todos. Ele é o Senhor dos céus e da terra. E ele é um Deus trino. Só existe um único Deus, verdadeiro Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro. O Catecismo Maior do Westminster. Mas a pergunta seguinte do catecismo é: há quantas pessoas na divindade? A resposta é 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 pessoas são um único Deus verdadeiro e eterno, na mesma substância, iguais em poder e glória. São, contudo, diferenciadas por suas peculiaridades individuais. Então a religião cristã é trinitária. Então o culto, esse princípio tem que vir para o culto de um Deus trino. A nossa liturgia da igreja deve refletir a adoração a um Deus que é trino. Então a nossa adoração é dirigida ao Pai, pela mediação do Filho, no poder do Espírito Santo. Então a gente tem que aprender a pensar, irmãos, trinitariamente. A gente pensa muito Deus e não pensa na Trindade.
A gente pensa muito em Deus como se ele não fosse trino. Então, quando falamos Deus, em geral, pense na Trindade. Aí tem Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Mas quando um crente fala Deus, ele não fala ignorando a Trindade, certo? Então, não adorar a Deus como uma Trindade, né, não é cristão, nega e distorce, né, esse princípio. E então, em muitos cultos, só se dá ênfase a uma pessoa da Trindade, né? Então, um culto que só dá ênfase ao Espírito Santo, só dá ênfase ao Pai ou ao Filho, não. O culto ele é ao Deus Trino. Devemos dar atenção ao cantar, ao orar, ao pregar, a cada pessoa. Aí você diz, mas como é que isso pode ser feito? Né? Como é que uma liturgia cristã vai poder ter essa estrutura trinitária, né? Então ele vai dizer aqui alguns exemplos. Por exemplo, na pregação sistemática da palavra, ao se ler e pregar todo o conselho de Deus no culto público, aí você vai pregar os atos criadores e redentores do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, igrejas que só pregam o Espírito Santo na pregação. Você vai na igreja, você nunca ouve de Jesus, das duas naturezas. Tem crente que nunca ouviu falar das duas naturezas de Jesus. Do mistério, né, das duas naturezas. Nunca ouvi falar disso, né? Que nem a gente viu no domingo, né? O Paulo foi pregar e o pessoal lá, discípulo de João, perguntou, vocês receberam o Espírito Santo? Ele, que Espírito Santo? Então, a pregação, irmãos, o pregador ele tem o desafio de equilibrar, de trazer uma... Imagine você comer só arroz. Você vai ficar com inanição. Se você comer só um alimento, né, os nutricionistas dizem, coma variedade, porque você vai ficar com inanição. Porque a gente não pode pregar só uma doutrina na igreja. Só houve uma doutrina. Não. Todo o conselho de Deus tem que ser pregado. Então, o pregador ele tem que falar dos atributos de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, de modo equilibrado. Isso é importante na pregação cristã. Na confissão de pecados, né, e a certeza do perdão, nesses elementos aí, na confissão e na certeza do perdão, nós podemos meditar na santidade de Deus, que odeia o pecado, que está irado contra o pecado, mas nos amou os eleitos na eternidade. Podemos meditar no sacrifício propiciatório do Filho e no poder santificador do Espírito. Então, quem é que regenera? Quem é que santifica? O lavar regenerador do Espírito Santo. Então, na nossa confissão de pecados, nós devemos reconhecer que o Espírito está operando com a palavra, nos lavando, nos purificando, nos santificando. A expiação da cruz de Cristo, né? A redenção, o plano da redenção que vem de Deus, né? E Deus o Pai ali nos amou na eternidade. No cântico de salmos e hinos, cantar com bom saltério e inário garantirá que a congregação, por meio de cânticos, expresse amor e devoção às três pessoas da Trindade. Então, muito da inologia cristã, diferente às vezes dos cânticos mais contemporâneos, você pode ver que no nosso inário tem hinos que falam do Pai, do Filho e do Espírito, né, que demonstram amor, reverência à Trindade. E às vezes alguns cânticos só falam de Deus, Pai, ou de ênfase no Filho ou no Espírito, né? Então, uma igreja que tem uma boa teologia também na música, e ela vai enfatizar a Trindade, né? O canto da Trindade. Então, todos esses hinos aí, alguns deles, né? Alguns hinos do nosso inário, eles são bem antigos, né? Mostram a tradição da igreja aí, trinitária. Alguns desses hinos, eu já dei um estudo, não sei se os irmãos lembram,
eram propagandas contra a heresia ariana, que não cria na Trindade. Alguns desses hinos. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito. Tudo isso era uma defesa, né, da doutrina da Trindade. A confissão de fé, né, recitar, nós não temos esse hábito aqui na igreja, né? Eu não tenho, particularmente na nossa liturgia, não tenho o hábito de recitar os credos, né? O pessoal já acha que a gente é católico, né? Se começar a recitar o credo aqui, o pessoal vai passar ali na frente fazendo sinal da cruz, né? Então, nós não recitamos o credo, né? Aqui na igreja. Mas tem igrejas reformadas que recitam o credo. Tem uma hora do culto, todo mundo recita o credo. O credo é trinitário, né? A oração pastoral. Quando o pastor conduzir a congregação em oração, cada pessoa da divindade deve ser devidamente exaltada. Você sabe o que é a oração pastoral? Você sabe o que é a oração pastoral? Aquela oração no final do culto, né, depois da pregação, que o pastor ora pelos enfermos, aquela oração, o pastor conhece ali alguns problemas da congregação. Essa é a oração pastoral, que é conhecida como oração pastoral. Ora pelas autoridades. Então, aquela oração do final ali do culto é conhecida como oração pastoral. A bênção. Muitas bênçãos na Escritura são claramente trinitárias. Então, a bênção apostólica, que é dada no final do culto, é trinitária. Né? A graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito, sejam com todos vós. Então, a bênção, ela é trinitária. Então, esse ponto aí, né, já concluímos aí. Então, a liturgia, embora nós não temos uma liturgia unificada, né, então o princípio aí é que a nossa liturgia, ela deve ser uma liturgia trinitária. Não só a liturgia, né, a nossa teologia, né, isso se manifesta também, então, na adoração. Em oitavo lugar, o culto bíblico apresenta a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque ele vai dizer aí, eu não citei aqui, né? O pessoal acha que a gente que é reformado gosta muito de bater, né? Citar exemplo de igreja aí, ficar criticando. Mas é porque às vezes é o que dá para fazer, né? Ele cita no livro que ele conhece uma igreja lá nos Estados Unidos, o autor, que tem... Não sei como é que é isso não, viu, irmãos? Mas tem um público. A igreja tem 400 mil pessoas, não me pergunte como é que é isso. Eu não sei como é que é isso. Mas a igreja tem 400 mil membros e 20 milhões de pessoas acompanham o trabalho dessa igreja. E parece que ele, não sei se viu ou foi, mas... Igreja cheia, né? Gigantesca, né? Mas não prega o pecado nem Jesus, nem Cristo. Igreja gigante. A pessoa vai para a igreja. Até estava visitando agora a irmã Maria, né? E ela me dizendo que dizia para o filho dela, vá para a igreja. Aí eu dizia, irmã, hoje em dia até é difícil você dizer isso para alguém. Só vá para a igreja. Porque às vezes a pessoa ela chega na igreja, a igreja está lá bonita, né? Gigante a igreja, mas não prega o pecado, não prega Jesus, não prega o conselho de Deus, todo o conselho de Deus. Certo? Então, para o culto cristão, a pessoa e a obra redentora de Jesus é central, irmãos. Certo? A pregação de Cristo, né? Ele é o nosso sacerdote, o mediador. Então, o culto bíblico tem Cristo no centro. Cristo no seu centro. Né, as sombras da antiga aliança, né, o próprio evangelho, as promessas, né, que se cumprem em Cristo. Então, culto sem o evangelho, né, ele diz aí que é uma farsa e uma afronta à glória e à majestade de Cristo. Então, desde a reforma, Lutero dizia, né, que ele ia à Bíblia só para achar Cristo. E há uma ênfase na pregação de pregarmos Cristo em toda a Escritura. Então, um dia eu desejo... Eu já preguei, né, no Antigo Testamento aqui, mas eu desejo... Estou pregando em Atos, né, mas eu desejo começar a pregar em Gênesis, do princípio, né? E Cristo está lá, né, desde o princípio.
Ele é a palavra criadora que está lá. Depois temos o proto-evangelho, Cristo está lá. Então, uma pregação cristã, se eu não falar de Cristo, então um judeu poderia fazer a mesma coisa que um cristão. Então, nós pregamos Jesus, o Messias, né? Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, lá no Antigo Testamento também. Então, o culto cristão, ele tem que ter Cristo no centro. E aí, não sei se os irmãos lembram dos outros pontos, mas eu já falei de vários outros pontos, está na aula anterior, né, do culto cristão, de outros pontos aí que já passamos. Então, esses aqui são os últimos, né, do capítulo. E agora nós vamos passar para uma outra parte, que é propriamente a preparação diária para o culto do dia do Senhor. Na preparação diária. Vamos ver se está aqui a transmissão. Vamos ver aqui. O presbítero Romeu chegou aí. Vamos ver se tem mais alguém. Genildo Silva, meu irmão, graça e paz. Irmão Joel Carvalho, paz em Cristo Jesus, graça e paz, meu irmão. Irmã Elda e irmã Josi, graça e paz aí. E outros que nos acompanham. Deus abençoe cada um grandemente. E os que estão aqui também, né? Presencialmente, obviamente. Então vamos seguindo. Tal que é a transmissão, vamos seguir. Irmãos, então, eu falei também a questão de um dia em 7 já, do dia do Senhor, passei por alto. Eu quero pregar a lei, né? No sentido de expor os 10 mandamentos. Né? Não pregar a lei para a salvação, né? Mas ela tem uma aplicação para o ímpio e para o crente, né? E um dia eu espero falar disso também. Mas eu quero crer que não há, quem está acompanhando os estudos, não há dúvida que é o nosso dever adorar e que Deus tem um dia na semana especialmente separado para isso. Eu quero crer que um cristão, em via de regra, ele não vai ter dificuldade de entender isso, né? Se for explicado, mostrado na Bíblia, né, ele não vai ter dificuldade de entender que o Senhor nos chama à adoração no seu santo dia. Ok? Mas como é que a gente deve se preparar? E precisa, né, se preparar? Então, muitas vezes, irmãos, as pessoas não se preparam. Elas acham que, assim, tem a vida secular delas, que não tem, às vezes não tem nada a ver com religião, com cristianismo, com andar com Cristo, e domingo ela se arruma e vem para a igreja. Né? Parece que tem um abismo aí entre essas duas situações. Mas, irmãos, nós entendemos que Deus já deixou marcado o dia, né? Já separou o dia, e o culto é um encontro de Deus com o seu povo, e o culto é um meio de graça. E que o nosso propósito em cultuar, primeiro é cultuar a Deus, a glória de Deus. Mas há um benefício espiritual também. Nós não somos contra esperar um benefício espiritual. Deus santifica a sua igreja pela palavra. Mas, em geral, as pessoas não se preparam, não têm desejos de estar no culto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, como a corça, né, anseia pelas correntes das águas. Salmo 42, Davi diz, minha alma anseia. Talvez, irmãos, a gente perdeu essa expectativa de nos encontrar com Deus, junto com o povo de Deus, no culto público. Claro que Deus está na nossa comunhão particular, no culto doméstico, mas Ele também está especialmente no culto público. Mas parece que as pessoas perderam a expectativa disso, né? E não se preparam. Né? É tudo feito de modo muito relaxado. Então, chega ali o dia de domingo, aquela obrigação, cumprir uma tabela, né? Uma formalidade. Aqui eu não coloquei, mas ele citou um exemplo aí que eu não gostei muito, que foi de uma equipe de futebol que tem que se preparar, né, para o grande dia. Eu não sei se eu acho essa ilustração interessante. Mas em muita coisa da vida a gente se prepara. E se a gente não se preparar, né, você quer
casar, um encontro, você se prepara, né? Você quer ser um bom aluno, né? Em muitas coisas na vida você precisa se preparar. E embora, irmãos, essa preparação não é meritória, não é que Deus tem que me abençoar porque eu vou fazer aqui o que o pastor está dizendo. Mas Deus se agrada em abençoar a nossa fidelidade, a nossa busca dele. Então, a fiel preparação durante a semana cultiva um coração voltado para o culto. Então, se a pessoa está a semana toda, não lê a Bíblia, não ora, vive um cristianismo formal, né, um cristianismo nominal, ela não busca a Deus, não busca a Deus em família, não lê a Bíblia, não ora, não se prepara. Então, essa pessoa não está cultivando, né, o coração, né, não está vigiando, está formal, está frio, espiritualmente. Né? Então, quando chegar o dia do Senhor, tiver ali a chamada adoração, irmãos, isso não vai mudar magicamente assim, a pessoa não vai estar, né, numa disposição espiritual se ela tem que se arrepender, né? Claro que você tem que vir para a igreja, né? Se você não está bem espiritualmente, você vem, ora, pede perdão, renova o seu compromisso com o Senhor. Mas há uma preparação, sim, para esse encontro com Deus. Então, ele diz aqui, aquilo que os cristãos fazem ou deixam de fazer durante a semana afetará profundamente sua postura espiritual no culto de domingo. Então, muitas das pessoas elas fazem uma dicotomia da vida. Vive de qualquer jeito lá fora, chega na igreja e exige um culto que elas têm uma experiência ali no culto, então, assim, elas querem vir para a igreja para receber, então, esse despertamento. Deus pode fazer isso, pela graça ele pode fazer. Né? Ele pode, porque ele é soberano. Então você pode chegar na igreja e você pode ter vários testemunhos não, pastor, teve um dia que eu não estava bem, eu fui, Deus me renovou, e Deus faz isso mesmo, porque é um Deus de graça, né? Não é por méritos. Né? Mas, irmãos, muitas vezes cria-se uma pressão, né, de que o culto seja uma bênção e tal. A pessoa não ora, não lê a Bíblia, não tem vida com Deus, não anda com Deus durante a semana. Aí o pobre do pastor tem que, né, ter uma pregação ali que, né, consiga mexer naquele coração de pedra, né? Aquele coração que parece uma pedra de gelo. Então o pastor às vezes tem que orar muito, né? Porque isso pode acontecer. Mas assim, nós estamos falando, irmãos, para crente, não é gente não convertida, não. O não convertido, ele já é um coração de pedra, o não convertido. Então a gente não espera que o não convertido chegue aqui espiritual, não. Mas o crente é diferente. O crente ele já está em aliança com Deus. Ele já tem que estar andando com Deus espiritualmente. Não é ele viver a semana toda não sei se os irmãos entendem isso. Então, não estou dizendo, volto a dizer, não estou dizendo que alguém frio pode chegar e ser bênção, culto, ajudar aquela pessoa. Não estou dizendo isso, mas isso é uma ação excepcional de Deus, é a graça de Deus que faz. O normal é que uma pessoa já crente, ela já deve buscar andar com Deus todos os dias. O culto é algo a mais, e Deus vai abençoar mais ainda se ela andar com Deus todos os dias normalmente. Então, o entendimento aqui é que o culto familiar e o culto pessoal são duas das melhores maneiras de nos preparar diariamente o nosso coração e mente para o culto público no dia do Senhor. Não são as únicas coisas. Não está dizendo que é só assim. Então, assim, você pode fazer tempos de oração, sei lá, buscar a Deus, fazer um jejum, alguma coisa, buscar se quebrantar mais diante de Deus, mas isso está incluso no culto particular, né, no culto privado e no culto familiar. Então nós vamos ver isso aqui. Culto em família.
ele coloca primeiro, eu não sei se é o melhor, eu colocaria, a ordem do livro é primeiro o culto em família, eu colocaria primeiro o culto particular, culto seu com Deus, que a gente chama no meio evangélico devocional, né? Momento devocional. Não é aquela coisa, fez seu devocional hoje, né? Leu a Bíblia hoje, então eu colocaria antes do culto em família, mas ele colocou, seguir a linha aqui do autor. Então, uma das expressões mais evidentes de um lar centrado em Cristo é a prática do culto em família, que ele chama culto de família, mas a gente chama no Brasil culto doméstico, né? É conhecido no Brasil como culto doméstico. E ele diz que, infelizmente, esse culto é uma omissão atroz dos cristãos de hoje. E aí, geralmente, quando se faz, é uma oraçãozinha antes do alimento. Quando se faz, né? Em muitos casos, o que tem é aquela oraçãozinha antes do alimento, mas não há o culto familiar, né? O que a gente chama de culto doméstico. Então, não há adoração no lar, em família, né? E ele diz, ele é americano, né? Esse cara é americano, o autor. Acho que é americano ou é inglês, alguma coisa assim. Ele diz, na experiência dele, que mesmo os crentes ele percebe esse padrão, mesmo em aqueles crentes comprometidos na igreja, que geralmente na igreja tem aqueles crentes mais engajados, mais comprometidos, ou seja, gente que está trabalhando na linha de frente ali da igreja. Ele diz que mesmo essas pessoas, em muitos casos, ele não está dizendo todos, né, mas ele diz que há em geral aí, ele diz que mesmo essas pessoas não têm compromisso com o culto em casa, né, na família. Conforme espero demonstrar abaixo, a negligência dessa disciplina não é só um obstáculo à nossa preparação para o culto público. É não obedecer à palavra de Deus. Deus manda que as famílias façam culto. Aqui ele vai citar Abraão, vai citar o Êxodo, que Deus disse, ensine o seu filho o que é a Páscoa. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus. Aí ele manda lá falar para os filhos, né, lá no Pentateuco. Tem várias passagens, nós vamos ver aqui algumas. Então, para o pai cristão ou chefe de família, liderar sua família na instrução bíblica e na oração é inegociável. Né? Então, tem livros aí na internet, no Brasil, aí publicados. Então, quem é proponente do culto doméstico tem uma base bíblica para isso, né? Desde o Antigo Testamento há uma base bíblica para isso. Então, lá em Abraão, Deus disse a Abraão o quê? Gênesis 18, 19. Porque eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, Deus se revelou a Abraão para que ele transmitisse aos filhos da sua casa, para que guardem o caminho do Senhor. Então, onde mais, se não for no culto doméstico, o pai vai ensinar aos seus filhos o conselho de Deus, as doutrinas de Deus? Claro que pode falar no caminho, na viagem, claro que pode, né, falar em outras ocasiões, mas havendo a leitura bíblica, o culto doméstico na família, vai ter oportunidade. Eu fui agora lá em Ipirá, né, e fui na casa de um presbítero lá. Tinha uma menininha lá que era bem pequenininha quando eu saí de lá. Né, até eu brincava com o que ela me chamava Patocamon. Aí o nome dela era Alice, ela era pequenininha, ela já está grandinha, mas cresceu mais. Aí eu cheguei na casa dela, né, o pai dela chamou para tomar um café lá, uns quitutes lá, né, e o irmão marca esse quitute é um negócio aí, mas quitute é comidas, né, gostoso, o pessoal gosta de engordar pastor. Aí eu fui lá, sentei na mesa, aí ela olhou assim para mim, a menininha, né, a irmã Alice, pastor, meu pai disse que é pastor aqui em casa, meu pai disse que é pastor, eu disse seu pai é pastor mesmo. Ele é tanto presbítero, né? E ele é pastor na casa dele. Ele ora com a família.
Esse irmão, uma vez eu fui lá errado, eu errei o dia do aniversário dele, aí cheguei lá e ele estava fazendo o culto doméstico na sua casa. Ali eu ganhei meu dia, né? Eu disse, rapaz, eu vim aqui, errei o dia, mas para mim estou satisfeito. Você está fazendo culto doméstico, e orei com ele e fui embora da casa dele, né? Então, irmão, você vê que a Alice aí, o filho, você vai marcar o seu filho, a memória do seu filho. Pode ter certeza disso. Você vai inculcar o caminho do Senhor ali no seu filho. O livro, ele diz que o autor diz que o Dr. Martin Lloyd Jones, que é um grande pregador inglês, conhecido, por ser um homem do púlpito, mas ele diz que ele fazia o culto doméstico à noite. E a mulher dele diz que quando ele morreu, ela teve que assumir o lugar, e o que ela mais sentia falta era da presença dele ali, do pai, aquela memória ali muito forte dele conduzindo o culto doméstico na sua casa, Então, irmãos, isso é bíblico, é um princípio bíblico, não é para ser fardo. É claro que às vezes a vida é rotina, Nossa vida, ela tem muita rotina. E às vezes assim, às vezes você faz o que tem que fazer. Mas devemos fazer com alegria, devemos fazer porque o Senhor nos orienta a isso, em toda a Bíblia. O Senhor nos orienta a isso. E os frutos são inegáveis. Os frutos são inegáveis. Às vezes a gente vê, irmão, situações do pai, que tem a tristeza. Eu sei que o filho, você trouxe seu filho para a igreja, ensinou, ele ficou adulto, não se converteu. Saiba de uma coisa, ele é um pecador e ele é responsável. Se você fez a sua parte, no sentido de ensinar, se for um eleito, Deus vai converter. Se não for um eleito, pode ser que um dia se desvie da igreja. Mas, claro que nós devemos crer na conversão e orar pela conversão, viu, irmãos? Porque nós cremos na aliança e Deus, essa criança que cresce ouvindo a palavra, ela não é igual a um pagão, ela está na aliança, ela está ouvindo a pregação do Evangelho. Mas nós não negamos, presbiterianos, a responsabilidade do pecador, não. Se ele fica adulto e não quer, ele é responsável também. Ele responde diante de Deus. A doutrina da aliança não nega a responsabilidade, não. Do filho, não. Mas a sua responsabilidade como crente, como família, é fazer o seu papel de transmitir aquilo que o Senhor tem lhe dado. Essa é a sua responsabilidade. Se o seu filho depois não quiser, se ele virar as costas para o Evangelho, isso vai ser muita dor no coração, mas não é só... eu tenho pastor presbiteriano que acha que a culpa é só do pai, eu já vi isso. Eles citam lá provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, e aquilo ali não é uma promessa, ali é um princípio de provérbios. Então o que você inculca na criança, ela não esquece mesmo, não. Então, o culto familiar não era uma prática apenas na antiga aliança, mas também uma prioridade na nova. Onde? Em Efésios, Paulo exorta os pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Onde é que o pai vai criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor? Se ele só leva o filho para a igreja no domingo e na semana não tem nada em casa, não tem reunião, não tem leitura bíblica, não tem momento que o pai explica ali, aplica o texto, conversa com os filhos. Então, irmãos, há muita base bíblica que nos mostra a importância do pai. Então, às vezes, a gente traz essa ideia muito para a igreja, Então, a professora da escola bíblica pena, Não sei se você usa essa palavra aqui na Bahia, Ela pena, Sofre, Fica penando ali, porque o filho, vem, fica a semana toda sem ouvir nada da Bíblia, vai para a escola, lá é só humanismo, só
Só lavagem cerebral na cabeça do seu filho, na escola. Aí a professora tem, você nem se tem 1 hora, né? Tem 1 hora para ensinar alguma coisa da Bíblia para o seu filho. Né? E aí é difícil, irmãos. E muitas pessoas crescem na igreja, e aí depois você vê pessoas que cresceram na igreja abraçando ideologias completamente anticristãs. Né? E ok que não se converta, porque é o Espírito que converte. Mas uma pessoa que foi bem instruída, ela não é enganada pelas ideologias do mundo. Ele vai estar lá, mas ele sabe o que é certo. Pode ensinar o seu filho que ele vai saber. Estava lendo em casa hoje, na leitura lá de família, com as meninas, aí, lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, Deus deu um cântico, Deuteronômio 32, Deus deu um cântico para Israel, que eles iam se desviar, para quando eles se desviassem, eles lembrassem do desvio deles. E aí o Bick, né, comentando na Bíblia da Herança Reformada, ele diz, veja a misericórdia de Deus. Deus já sabia que o povo ia se desviar, Deus deu um cântico que falava do desvio deles, para eles, no desvio, poder dizer, Deus está certo, a gente está desviado, a gente tem que voltar para Ele. Então, aquilo era para o quê? Inculcar. Porque quando a pessoa ela não tem a doutrina clara no seu coração, na sua mente, Satanás, o engano, as coisas do mundo vão facilmente, outras ideias não bíblicas vão querer tomar o lugar, justificar o pecado. Deus é muito cruel, e o cristianismo é muito duro, e coisas, e objeções à fé. Então tudo isso, irmãos, pode ser tratado em família. Pode ser tratado, né, os pais orientando os filhos ali, porque não tenha dúvida que o mundo, o diabo, o mundo vai investir, vai vir com aquele engano na mente do seu filho. Lembra lá do jardim, a astúcia lá da serpente? Né? Distorcendo a palavra de Deus. Deus não disse para não comer dos frutos. Mudando ali. Então, e aí se os filhos não tiverem instrução, eles vão ser mais facilmente seduzidos pelo engano. Então, também o texto aí ordena aos maridos que amem e liderem espiritualmente a própria esposa, da mesma maneira que Cristo ama e se sacrifica pela sua noiva, a igreja. Efésios 5, 25 a 33, lá o texto que fala, maridos amai, né, vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Então o homem tem essa função de refletir a glória de Cristo. Irmãos, um casamento, por isso que o mundo odeia, irmãos, o casamento, não é só o casamento, não. Eles odeiam o casamento cristão, bíblico, que o pai é o cabeça e lidera. É isso que o mundo odeia. Não acho que o mundo odeia só família, não. Eles querem, se família for qualquer coisa, eles aceitam. O que eles odeiam, na verdade, não é a família, é a família bíblica. Porque essa família bíblica aponta para Cristo, reflete a Cristo. É uma pregação de Cristo. O marido bíblico, ele é uma ilustração de Cristo. E a esposa da igreja. Então, esse modelo, o mundo, Satanás odeia isso. Então, ele quer atacar o padrão, né, que Deus colocou de funções e tudo isso. E aí a liderança do homem, né, a espiritual na família é minada, né? Então isso é muito triste e é totalmente antibíblico, né, como sabemos. Certo? Ao longo dos séculos, encontramos evidências sobejantes de que o povo de Deus levou a sério a ordem bíblica para realizar o culto familiar. Nossa própria confissão de fé promove essa prática maravilhosa. Olha o que é que a confissão de fé diz? Ó. Deus deve ser adorado em todo lugar em espírito e em verdade,
tanto em família, diariamente, e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente negligenciadas ou esquecidas, quando Deus, por meio de sua palavra ou por sua providência, proporcione a ocasião. Então Deus deve ser adorado em todo lugar, não é mais como no Antigo Testamento, que só tinha um lugar. Sozinho, mas em família. E quando Deus der oportunidade, no culto público. Então, irmãos, negligenciar esses meios é negligenciar os meios de santificação, os meios de Deus nos moldar à imagem de Cristo, certo? Então, nós não devemos descuidar, certo, da adoração, né? nem da secreta, nem da familiar, nem da pública. Então, o cristianismo é difícil, viu? Não é a religiãozinha... Eu falo religião, tem gente que não gosta desse termo, né? Quando eu falo religião, não é no sentido negativo, não. É religar o homem com Deus, né? Então, o cristianismo é o caminho para Deus, né? É uma espiritualidade verdadeira, bíblica. Então, o cristianismo, irmãos, é difícil para nós. E isso é difícil para nós, que eu vou dizer aqui. Porque nós, às vezes, não, pastor, eu não tive uma criação disciplinada, né? É difícil, mas o cristianismo, ele vai nos levar a querer organizar a nossa vida. Ter tempo para Deus, tempo para a família, tempo para a vida, para o culto particular, para devocional. Então, isso é fácil? Não é. Não estou dizendo que é fácil, é dificílimo, né? E vai exigir perseverança, porque vai ter altos e baixos. Porque nós somos pecadores, tem a carne. Mas, irmãos, esse é um padrão que a história da igreja, né, consagrou. Né, um padrão de piedade, de santidade. Né, a igreja sempre ganhou muito espiritualmente com isso. Né, Deus abençoa grandemente a sua igreja por esses meios. E o nosso desafio, então, é organizar a nossa vida, ter a nossa vida particular com Deus, em família, e também não abandonar a congregação, o culto público. Né? Então, uma coisa não anula a outra. Aí ele diz aí, né, algo interessante, eu acho que nós, especialmente como homens cristãos, confundimos nossos filhos e a nossa esposa, dizendo-lhes que Deus e a sua palavra são de importância total e absoluta para a nossa vida. Mas depois só o adoramos formalmente durante 1 hora ou menos na semana e nunca em casa. Então você acha, quantos domingos tem o ano? 52, 53 domingos. O culto, irmãos, é 1 hora, 2 horas. 1 hora é pouco, né? Mas geralmente a pregação pode ser 40 minutos, 1 hora, às vezes passa, né? E tem gente, aí quantas horas, se a pessoa vier só domingo para um culto, quantas horas ela vai ter servido a Deus? 50 horas por ano. Eu não sei nem quantas horas um ano tem, né? Mas é muito pouco. Não sou muito bom de conta não, mas não sei quantas horas um ano tem não, mas é pouco. E será que essa quantidade de tempo está dizendo para Deus que Ele realmente é Senhor de toda a nossa vida? É isso? É assim que a gente quer dizer ao Senhor? Que Ele é importante, a sua palavra? É essa a dedicação, né? Então, ao invés de a gente se desculpar e dizer, eu sou pecador mesmo, a minha carne às vezes fala mais alto, eu estou formal, estou buscando pouco a Deus, tenho que buscar mais, né? Porque isso cria uma esquizofrenia no filho, né? Meu pai disse que a igreja, Deus é o principal. Mas é pouco, né? Quase não busca-se a Deus na vida, né? Na família, no privado também. Aí agora pronto, aí então, irmãos, o culto doméstico, antes de passar aqui para o culto particular, a devocional, né?
O culto doméstico não é um estudo sobre o culto doméstico, certo? É um estudo sobre preparação para o culto público. Então, o culto doméstico é uma boa maneira de preparar-se. O culto doméstico, irmãos, ele não é para ser algo enfadonho, longo, não. Lê um capítulo, faz uma oração, canta, se for o caso, canta ali um hino, ora, lê a Bíblia, é isso. O culto doméstico é isso. Pode ser 10 minutos, 15 minutos. Não, a ênfase no culto doméstico não é a quantidade de tempo. A ênfase é a fidelidade de fazer, e claro, fazer de coração, mesmo sendo pouco tempo, fazer para a glória de Deus, fazer de coração. Então não é para ser algo que a criança fique ali enfadado, a ideia não é essa. Mas adaptar realmente os nossos filhos aí ao culto, adorar a Deus. E aí é importante, essa ideia aí, é um padrão bíblico, na verdade. Então é importante entender a questão do culto. O culto privado ou devocional, assim como o culto em família, ele é um potente instrumento para o crescimento cristão e preparação para o dia do Senhor. A Bíblia traz muitos exemplos de pessoas que privadamente buscavam a Deus com fervor. O melhor exemplo talvez proceda dos Salmos de Davi. Então, no Salmo 63, que nós já lemos aí na nossa devocional aqui, Davi está onde no Salmo 63, irmãos? Onde é que ele estava? Estava na igreja, no templo? Não. Onde é que Davi estava? Bem no começo do Salmo diz, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. E aí Davi diz, Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Onde é que Davi estava buscando a Deus? No deserto, não era na igreja nem no culto público, não era no templo ali. Embora ele diz, eu te contemplo no santuário, pelo contexto tudo indica ali onde ele estava mesmo. O santuário talvez, firmamento ali. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. No verso 6 ele diz, Davi, no meu leito, antes de dormir, no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Então Davi está pensando no Senhor, meditando quando? Na cama. No meio da noite, Ele está ali, acordou, medita em Deus. Porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma se apega a ti. A tua destra me ampara. Então, Davi, ele está buscando a Deus no particular. Na vida particular dele. E Davi, na verdade, até coloquei aí no slide, o Salmo. Davi, na verdade, ele diz aí, Davi meditava na Escritura, orava e cantava em particular. Não seria um modelo para todo cristão sério, Tem Daniel, Davi. Agora, tem um exemplo maior, que é do nosso Salvador. Até Jesus investia tempo na devoção pessoal. Em Marcos 1,35 diz, somos informados que, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, que é Deus, saía, lugar secreto para orar. Por que nós não fazemos? Porque a gente acha que é melhor do que Jesus. A gente acha que é melhor do que Davi, que não precisa. Por isso que a gente não faz, Orgulho mesmo, nosso pecado, frieza mesmo. Porque, na verdade, irmãos, nós vemos aí nas Escrituras que os santos de Deus, o próprio Senhor Jesus, fez isso, Então, o devocional, em geral, a cultura, não é uma lei, assim, a questão é você ter a sua vida com Deus, mas, em geral, no meio evangélico se fala em ler 3 capítulos da Bíblia,
Se você lê 3 capítulos e 5 no domingo, vai ler a Bíblia toda em um ano. Então, são estratégias, né, técnicas que são dadas para a pessoa ler a Bíblia em um ano, mas a questão é você ter a sua vida com Deus, né? A questão primordial não é se apegar só à questão formal da coisa, mas ao espírito da coisa. E fazer, né, também. Claro, né? Ir lá e fazer o que tem que ser feito. Para a glória de Deus, claro. Então Davi fazia isso. Então aqui conclui o capítulo, né? Ele conclui o capítulo, o autor, ele tentou apresentar uma visão bíblica do culto público, um guia para a preparação diária, né? Com a sólida teologia do culto e com o tipo de preparação descrita acima, nós, como os anjos e os santos no céu, né, talvez produzamos fruto de um culto que glorifique a Deus, que seja cheio do Espírito, centrado em Cristo, atencioso e instigante para a alma. Então, às vezes a gente quer colher fruto, né, mas não quer buscar a Deus, não quer se preparar, não quer orar depois, né, sobre aquele sermão, para que Deus transforme, para que Deus aplique aquela palavra ao coração. Então, irmãos, essas coisas não são meritórias, né? Nós não estamos dizendo que, não estamos querendo anular a graça de Deus, né? Deus, ele é soberano, ele nos abençoa apesar da nossa imperfeição, apesar da nossa fraqueza, da nossa irregularidade, da nossa oscilação. Deus abençoa a igreja, Deus nos abençoa, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Nós estamos em aliança com Ele. Estava vendo uma live de um professor meu sobre a ceia do Senhor, achei muito interessante, que ele explicando que a ceia, diferentemente do sacrifício do Antigo Testamento, o fato de ser pão e vinho, ela aponta para uma obra consumada. Todas as outras religiões estão buscando a sua salvação ainda, por obras, sacrifícios. As outras religiões são de obras, as pessoas estão buscando. E a ceia aponta para uma obra já consumada. Então, o que eu estou dizendo, o que o autor diz aqui, não é que a gente esteja negando a suficiência da obra de Cristo, não. A obra já está consumada. Deus nos abençoa por sua graça, né? Mas Deus também abençoa a nossa obediência, né? Deus quer... Então, a ceia também aponta para um pacto. Aí ele citando a visão reformada da ceia como um pacto, e a ideia de pacto está fortemente lá no Antigo Testamento. Quando Deus fez aliança com o povo, Moisés leu a lei, aí o povo diz assim: tudo isso que o Senhor falou faremos. Aí jogou sangue em cima do povo. Então a relação do crente com Deus é pactual. Então você vem ao culto, Deus fala. E qual é a resposta do coração do crente? Se o Senhor falou, né, se o que foi pregado foi a Bíblia mesmo, né? Então nós temos que fazer, nós faremos. E a ceia é um símbolo desse pacto. É o sinal desse pacto. Então, irmãos, nós muitas vezes não entendemos o que estamos fazendo como cristãos, no culto, na ceia, no nosso relacionamento com Deus. Certo? Então, nós somos o povo da aliança. Nós somos um povo sacerdotal. Ah, pastor, quem tinha que viver toda hora adorando no Antigo Testamento eram os levitas, eram os sacerdotes. Então isso não é para o crente, não, irmãos. O crente hoje, todos nós somos sacerdotes. Profetas, sacerdotes e reis. Certo? Então, eu não trouxe aqui, eu vou trazer na próxima aula a citação do outro livro, né, o Adoração Evangélica, alguns textos que mostram, na verdade, o privilégio de você estar cultuando, adorando. Um dos textos, só para concluir, ver se tem alguma pergunta, ele cita lá que Deus diz: ó, eu escolhi vocês, viu, de todos os povos. E não foi porque vocês eram melhores, não, mais ricos, mais bonitos, não. Vocês eram o menor.
E eu entrei em aliança com vocês, escolhi vocês, Israel. Então, Deus nos escolheu para adorar. Não é porque a gente é melhor do que ninguém. Pelo contrário, parece que Deus escolhe as coisas loucas, né, do mundo. Então, é um privilégio para nós adorar a Deus e servir a Deus, então, adorando. Irmãos, alguma dúvida? Alguma pergunta? Uma line, diga lá. E seu pai, como o pai de vocês é cristão, né, o ideal seria ele se conscientizar e ele exercer, né, esse chamado dele, porque isso glorificaria a Cristo, seria bom uniria a família, ele desempenharia a vocação dele, né? Então assim, eu acho que vocês devem orar, conversar com ele, ó pai, a gente tem aprendido a importância do culto doméstico, tentar mostrar para ele, né, que é algo que não é, a intenção não é ser um fardo, nem tomar muitas horas, alguns minutos ali do dia, mas que é importante para a família. Não é uma questão mística, aquela casa que tem um culto doméstico é uma casa que Deus é adorado dentro dela, em família. A casa que não tem o culto doméstico é uma casa que Deus não é adorado. Deus é o Senhor dessa casa. Né? Então, assim, tentar, com argumentos bíblicos, né, mostrar a importância, orar. Caso ele não consiga e tal, talvez vocês, não assim para afrontar a autoridade dele, começando a fazer, com todo respeito, né, vocês se lendo a Bíblia, cada um lê um verso ali, um capítulo, conversa, ora brevemente. E quem sabe depois ele vai entrando e depois ele assume, né, a direção, né, desse culto. Então, eu creio que são maneiras que eu diria, né, são possibilidades, mas respeitando, vocês sabem que ele é que deveria fazer, sabem que ele não faz, não é por nada mal também, né, às vezes algumas pessoas não fazem por desconhecimento da importância, né, pela maneira que organiza a vida, não é por essa piedade, esse modelo de piedade, entendeu? Então, sem afronta, com todo respeito, né, tentar ganhar ele para isso. Caso não tenha, vocês podem fazer, né? Vocês têm momentos juntos em família, vocês têm hora. A grande dificuldade hoje é que a sociedade criou uma maneira que ninguém se vê dentro de casa, né? Todo mundo mora dentro da mesma casa, mas ninguém se vê mais dentro de casa. Aí o cara, um sai cedo, o outro sai mais tarde, e aí às vezes isso. Então, se vocês têm um horário ali, outra coisa também que assusta muito as pessoas é a mesa. O pessoal não sabe o que é sentar na mesa para almoçar, né? Então, uma vez tinha uma visita lá, quando ele se assustou, achou que isso era obsoleto já, uma família sentar na mesa para orar e almoçar, né? Não sabia que existia mais isso, né? Então, isso, né, esse hábito, talvez vocês não tenham, não sei como é lá, mas vocês podem se organizar e começar a fazer. Isso pode ganhar ele, né, a família para isso. Porque é importante. Eu fui criado também, eu não tive isso, né? Também não foi uma questão, às vezes não é por mal, né? Não é a orientação, né, que às vezes os nossos pais têm. Eu também, assim, eu ia lá no fogão, colocava o meu prato e ia para onde eu quisesse, né? Geralmente era para a sala, para a televisão. Ou ficava na mesa da sala. Aí, quando eu estudava à tarde, depois já ia para a escola. Ou se chegava da escola, sentava ali
né? Então, não havia nem aquela coisa de sentar na mesa, estar ali, olhar um para a cara do outro, não tinha. Isso vai gerando individualismo, né? Vai afastando. Então, eu recomendo, né, que você possa orar, talvez dar uma literatura, né? Não sei se isso... Tem gente que às vezes pega, não... Tem muita literatura aí simples, pequena, mas nem todo mundo vai ler. Então você tenta, né, argumentar, ler, mostra. Não sei como seria assim exatamente a comunicação. E aí a resposta é só Deus, né, para realmente animar. E aí, se não vier, vocês podem tentar fazer. Não vejo dificuldade, com todo respeito, né? Não vejo dificuldade. Deu para responder? Deu para... Vimos alguma pergunta mais aqui? Nosso tempo aí já concluiu. Isso, então a mulher, o marido não é crente, né? Ele não vai ter nada a ver com o cristianismo. Então ela vai ter que talvez procurar um momento, né, para fazer um devocional com os filhos, né? Tá ensinando os filhos e tudo. E ela pode fazer, não acho errado ela fazer o dirigir, né? Na ausência do marido, também com todo respeito e tal. Se proibir, está proibido, né? Quem manda na casa é ele. Eu acho que assim, não é que ele está acima do Senhor, né? Quando a autoridade pede uma coisa que vai contra Deus, isso você pode se rebelar. Porém, no caso de uma mulher, Pedro fala sobre isso. A mulher cristã, ela tem que ganhar o marido, se ele é ímpio e ele persegue, ele impede, ela tem que ganhar o marido com as boas obras. Pedro vai falar sobre isso. Então, em certo sentido, quando alguém lhe impede de fazer uma coisa que Deus lhe manda, em tese é para você desobedecer aos homens e obedecer a Deus, né? Mas nesse caso da esposa, a Bíblia nos dá a diretriz de que a mulher tem que ganhar o marido na submissão. Então ela vai orar, ela vai ter uma postura humilde ali, não de bater de frente e tudo mais. Mas é triste, né? Se a pessoa proibir, chegar ao ponto de proibir. Mas o cristão tem que estar pronto a sofrer. E às vezes esse sofrer não é que você concorde em não ter, mas por causa de Cristo, por causa da ordem ali que Deus estabeleceu, você abre mão, mas na esperança de que ele se converta, de que isso possa ser feito, né? Mas eu nunca soube assim de um caso de um impedimento desse nível, né? Então, se tiver uma pessoa bem rebelde ao Evangelho, né, se acontecer isso, e talvez até seja perigoso, né, a mulher não fazer, tá até pela segurança física, né, dela. Então, se uma pessoa chegar nesse nível, né, mas a Bíblia orienta, né, que essa mulher, acho que é Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, né, a Bíblia orienta que a mulher tem que ganhar aquele homem sem palavras, né, obedecendo. Mostrando submissão, né? Que isso para nós não é algo negativo, depreciativo, né? Porque a mulher, o padrão bíblico da mulher ser submissa, isso para nós não causa, né? A gente é crente, isso não causa, né, nenhum problema, né? Se causar, a gente deve orar, as irmãs, né, devem orar, porque isso não é, né? A Bíblia não mostra isso como uma coisa ruim, a mulher ser submissa ao seu marido e lhe manifestar ali, né, nesse sentido, uma obediência piedosa, né, debaixo da autoridade de Deus, da Bíblia. Irmãos, não tem mais perguntas aqui, o tempo já acabou, mas vamos orar, vamos encerrar nossa aula. Senhor, muito obrigado porque podemos aprender mais do Senhor, do culto, e saber que existe um padrão, de que também existe uma preparação. Muitas vezes negligenciamos o culto, a preparação. Tem misericórdia, Pai, porque somos pecadores, negligenciamos, somos formais na nossa espiritualidade, não valorizamos o dia do Senhor e o culto,
Que o Teu Espírito, ó Pai, esteja abrindo o entendimento do nosso coração, abrindo os olhos do nosso coração, para que entendamos o que o Senhor quer para cada um de nós. Nos leve em paz, nos dá noite de paz. É o que pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Algum lembrete, algum aviso? Se não...